Maravilha! Salve, salve, senhores. Só alegrias? Só alegrias, né? Isso é bom. Quando eu pergunto só alegrias e vejo o sorriso em vocês, aí é sinal que tá só alegrias mesmo. É um prazer conhecê-los. O meu nome é Marcelo Galante e a gente vai ter aqui longas conversas acerca do direito constitucional. Legal? Bom, antes da gente começar entrar de cabeça no direito constitucional, algumas considerações, 5 minutinhos aí que a gente tem que conversar, porque é o nosso primeiro encontro. Primeiro, os nossos canais de comunicação, tá? Principalmente aí para o pessoal das franquias, aí fica difícil, às vezes, uma comunicação. Então, eventuais dúvidas, sugestões, preocupações, aborrecimentos, vocês podem me mandar ou por e-mail, ou por Twitter, ou por Facebook. Já está aí mostrando aí na maravilha tecnológica todas os meus canais aí. Eu vou colocar na lousa para o pessoal do presencial, facilita, tá? O meu e-mail, tá? É marcgalante, Mark Galante com TE, @hotmail.com. Eu peço encarecidamente para que não me enviem vírus, nem correntes, nem pedido de donativo na época do Natal, mas qualquer dúvida relacionada ao direito constitucional, aí, qualquer dificuldade, estou à disposição de vocês, tá? Então, Mark Galante com TE no final, tira o elo do Marcelo, marcgalante@hotmail.com. Tá? O Twitter, que eu estou aprendendo a mexer nesses negócios, nesse diacho, porque para mim computador é uma máquina de escrever com acesso à internet. Eu não entendo muita coisa não, mas eu estou aprendendo. É o tal do @marcgalante. Então, se você quiser adicionar lá, estou aprendendo. Aos poucos eu estou começando a saber mexer naquele trem lá. E o Facebook, esse acho até mais fácil de mexer, sei lá, cada um tem a sua facilidade, é Marcelo Galante. Só que tem um porém, né? Eu não tenho nenhum nome no meio mesmo, meu RG é Marcelo Galante, não tenho nome, no meio aí um sobrenome composto. Então, você digita Marcelo Galante, vão descer uns 520 no Facebook. Complicado. Aí você vai, se você for me achar lá, você vai encontrar um livro nosso. Isso é uma dica que eu dou para as moças, para os rapazes. Se você vai conhecer uma moça aí que te indicado por Facebook e não tem foto, colocou uma imagem e tal, é porque não é grandes coisas. Como é o meu caso, entendeu? Quando o cara é muito feio, o cara não põe a foto dele, põe lá, eu coloquei meu livro. Então você tem vários Marcelos Galantes e um livro. O livro sou eu. O livro sou eu, se quiser adicionar. Então a gente pode tirar dúvida ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, ou por e-mail. Bom, o jeito que você está mais acostumado, mais fácil para você, eu estou à disposição. Importante a gente ajudar aí. Mas uma segunda consideração aqui, rápida. Esse curso de carreiras fiscais, eu reputo um dos cursos para o professor, um dos mais desafiadores. É um desafio para um professor vir dar aula nesse tipo de curso. Por vários motivos. O primeiro é que ele não é direcionado apenas, única e exclusivamente, a uma carreira fiscal. Ele é amplo. O que é bom para vocês? Porque vai ser um curso que vai dar um panorama geral, uma diretriz geral, e depois, você querendo especificar para um concurso específico, você já tem o geral, você só vai pincelar um tópico ou outro com um assunto específico. Então, é muito importante você estudar o genérico para depois
estudar o específico. Tem muita gente que fala assim, eu quero um único concurso e foca nele. Olha, não dá para pensar assim, porque às vezes o concurso que você quer tem uma vez a cada 3 anos. Então é importante você ir treinando e prestando vários concursos. E esse é o lado bom desse curso fiscal. Ele é amplo, ele é mais genérico, ele é mais aberto. Mas é um curso heterogêneo. Porque certamente tem gente aqui que é formado em Direito, que tem o bacharelado, ou já tem até a OAB. E tem gente que nunca abriu a Constituição do Brasil. Tem gente que não tem a formação jurídica, e tem gente que tem uma grande formação jurídica. Então, qual é o nosso desafio aqui? Para aquele que não tem a formação jurídica, tirar o juridiquês de lado. Transformar a coisa em algo palatável, agradável. Que você lê e entenda. Mas, ao mesmo tempo, sem perder conteúdo. Porque não adianta vir aqui e dar ali o beabá se o concurso exige mais. Então, o nosso desafio aqui é, para o pessoal que não tem a formação jurídica, tirar o juridiquês o máximo possível, tentar explicar de uma forma mais simples, nesse sentido de linguagem, para facilitar o entendimento. Mas, para quem tem a formação jurídica, ou para quem não tem a formação jurídica, mas já está no estudo do constitucional há um bom tempo, não perder o conteúdo, não perder o foco do concurso. Esse é o nosso desafio e certamente a gente vai conseguir atingi-lo. Tá? O terceiro e último ponto, antes da gente cair de cabeça aqui na matéria. Como é que vai estudar direito constitucional? Tem o pró e o contra na nossa matéria. Tá? Qual é o pró? Você tem que ter um livro. Você vai ter o caderno, mas você tem que ter uma doutrina. Você tem que ter um livro de direito constitucional. Tá? Esse negócio, com todo respeito, você estudar por um artigo da internet, ou... Não, eu particularmente prefiro ou um materialzinho. A gente pode até, ao longo do curso vai inserir testes aqui, vai inserir um materialzinho complementar. Mas independentemente disso, é bom você ter um livro para complementar seu estudo, para dirimir eventual dúvida. Então, a apostila é legal. A cada tópico que a gente der da matéria, a gente vai trazer um teste que caiu em concursos de fiscal, a gente vai trazer. Mas isso não é o suficiente, você tem que ter um livro. Importante você complementar o livro. E aí vem a vantagem. Na nossa matéria, você não precisa comprar 3, 4 livros de direito constitucional. Você compra um só. Porque os livros de constitucional para concurso, eles têm um apelo interessante porque eles estão reunidos num único manual. Então você não... eu tenho aqui 7, 8 tópicos, eu vou comprar 7, 8 livros diferentes. Não. Você vai comprar um livro só, que certamente ele reunirá todos os tópicos essenciais para o seu concurso. Tá? Pelo menos na nossa área de constitucional. E qual livro? Eu deixo vocês muito à vontade para escolher. Porque são livros muito semelhantes. Vai de cada um. Então, eu vou dar algumas sugestões. Você vai numa livraria, numa Mega Store da vida, pega essas 2, 3, 4 opções que eu vou dar, abra, leia lá um capítulo, alguma coisa, e vê para você qual que o melhor agrada, melhor adapta ao seu estilo. Então, escolha o seu livro baseado no seu estilo de estudo. Tá? Então, alguns livros que a gente vai sugerir aqui. O primeiro livro que a gente vai sugerir aqui é um livro de um grande amigo meu, professor aqui do curso Damásio. Já dei aula com ele em outra instituição há tempos atrás, agora estamos juntos aqui. Que é o livro do professor Pedro Lenza. Livro do professor Pedro Lenza, tá? É o Direito Constitucional Esquematizado. Direito Constitucional Esquematizado, editora Saraiva. Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, editora Saraiva.
Tá? É um livro com uma linguagem tranquila, é legal graficamente, porque algumas palavras-chave, o livro é todo escrito em preto, tal, mas algumas palavras-chave estão em azul, colorido, ele traz gráficos, esquemas, aí está o nome do livro, esquematizado, é um livro interessante. No meio do livro ele bate um papo com o concurseiro, ele foi feito para concurseiro, então no meio do livro ele fala, você que está desanimado, força, né? É um Laire Ribeiro jurídico, né? No meio do livro ele, vamos lá, agarra aí, ele bate um papo em primeira pessoa com você, é bem agradável. E é um professor aqui da casa muito bacana. Um segundo livro que a gente vai indicar aqui é um livro feito por concurseiro. Então são os caras que prestam concurso, passaram em diversos concursos, então eles têm um foco do livro dele para concurso. Na graduação eu nem indico. Eu acho que é um livro muito mais para concurso do que para um estudo numa faculdade. E o nome é maravilhoso, né? Que é o Direito Constitucional Descomplicado. Tá? Do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Direito Constitucional Descomplicado. Você fala, esse que eu quero, né? Vai descomplicar o meu problema, maravilha. Direito Constitucional Descomplicado. São dois autores, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Inclusive, um deles não tem nem formação em direito. O cara escreveu um livro de direito constitucional, de tanto que ele estudou para concurso. Tá? Agora, cuidado. Eles têm duas versões. Uma que é curtinha e o livro mesmo. Compra o livro, hein? O cara fez o resumo do próprio livro dele. Não, compra o livro. Tá? Outra sugestão de um livro interessante, de um autor que inclusive está na banca do Ministério Público, aqui do concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, é o livro do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Tá? Editora Atlas. Manual de Direito Constitucional, Editora Atlas. É um livro de capa preta. E aquele estudante de direito, que estudou direito constitucional no segundo, terceiro ano da faculdade, fala, não, eu gosto de um livro clássico, o classicão. Que é uma linguagem um pouco mais pesada, para quem não tem formação jurídica talvez seja mais difícil. Que é o livro do professor José Afonso da Silva. Tá? Direito Constitucional Positivo, editora Malheiros. Tá? José Afonso da Silva. Esse é mais pesadão. Tá? Tem quem ame ou deixe, sabe? Aquele livro. Tem uns que falam, não largo esse livro de jeito nenhum. E tem uns que falam, não vou encostar nesse livro de jeito nenhum. Ele é meio ame ou deixe. É um livro clássico aí. Um livro de 20, 30 anos. Atualizado. Tá? Eu acho que qualquer um desses quatro você está em ótimas mãos. Ah, não, eu gosto de um quinto, de um sexto. Eu gosto do Ad Bulos, eu gosto de outros autores. Fique à vontade. Não é porque eu estou indicando esses quatro, que só esses quatro são a fórmula-chave para você passar. Não. Fique ao seu critério. Tem gente que gosta de estudar por Constituição comentada ou Constituição anotada. Eu particularmente não gosto, mas tem gente que adora ler o artigo, comentários e tal. Então aí eu vou indicar duas Constituições comentadas. A primeira, que muito embora seja uma Constituição comentada, o título do livro não é Constituição anotada ou Constituição comentada. É um livro também do professor José Afonso da Silva, também da editora Malheiros, chamado o seguinte, Comentários Contextuais à Constituição. Comentários contextuais à Constituição. Ele vai artigo por artigo e ele vai explicando. Tá? Um livro bem interessante. Comentários contextuais à Constituição. Para quem gosta de estudar por artigo, eu particularmente prefiro estudar por manual e ler a Constituição seca, separado. Quem gosta de fazer as duas coisas, esse é um livro interessante. E uma outra solução, e aí é interessante porque é gratuita, você vai entrar no site do Supremo Tribunal Federal,
www.stf.jus.br stf.jus.br. E você vai procurar um ícone chamado o Supremo Tribunal e a Constituição Federal. O Supremo e a Constituição. Então, www.stf.jus.br. No site você procura a Constituição e o Supremo. Clica nele. É um Google da nossa Constituição. Você pode fazer uma busca por palavras, por expressões, ou por um artigo, ou por inciso, ou por uma linha. Ele vai te dar o artigo da Constituição, e embaixo a jurisprudência. Decisões do Supremo sobre aquele assunto, daquele artigo. E isso é renovado diariamente. Então, quando a jurisprudência é nova, eles ainda escrevem do lado. Essa é nova, fica brilhando lá, novo, novo. Então, o Supremo dispõe gratuitamente uma Constituição comentada por decisões do próprio Supremo. De grátis. No Vasco, na faixa. Então, entra no site. Talvez seja uma boa saída. Agora, então o lado bom desses livros é que é um livro só. Você não vai comprar os 4, não. Ou o quinto, não sei, você vai comprar um. Qual? O que você achar mais legal. Agora, o contra desses livros. Por serem manuais, eles trazem a matéria toda num livro só. Então são livros de 900 páginas, 1000 páginas, 1200 páginas. Então são livros bíblicos, pesadão, dá dor nas costas, e geralmente um livro na faixa de 100, 150, 180 reais. Não, eu não tenho condições disso, eu não quero esse tipo de estudo. Eu vou pegar o meu caderno e vou conciliar com algo mais fácil, um resumo, uma sinopse. Bom, se o seu estudo vai ser nesse sentido, a primeira sinopse que a gente pode indicar é a sinopse da Saraiva, chamada sinopse jurídica. Só que ela tem um problema, ela é feita em 2 volumes. Então, sinopse de 2 volumes deixou de ser sinopse, virou um livro dividido em 2 partes. Mas é ótima. Tá? E uma segunda sinopse que eu vou indicar, e até vou trazer aqui, se bobear amanhã, eu já vou ter isso disponível, é uma sinopse que eu gosto muito, porque é de uma pessoa que eu tenho extrema afinidade, talvez é a pessoa que eu mais goste nesse mundo jurídico. É um cara que eu gosto muito, que eu prezo muito, está muito bem escrita, que é a minha sinopse. Eu tenho uma sinopse de uma editora chamada Bafisa, Barros e Fischer. Certamente você já ouviu falar dessa editora. É aquela que faz aquele resumão, aquela cartolina que abre em 8 pedaços, tal. Então, é da mesma editora, mas eu não fiz a cartolina, eu fiz o livro. Tá? De uma coleção chamada Para Aprender Direito. Tá? É um livro que tem 240 páginas. A gente resumiu aquilo que tem 1.200 para 240. Tá? E é um livro que está custando na faixa de R$30, 30, R$35. Então, você pode conciliar seu estudo com um livro. Ah, é a sua sinopse que você está indicando? Pode ser outra? Pode. Me ajude com o leitinho das crianças, mas se você não quiser, eu gosto da Saraiva, eu gosto de outra sinopse, da Atlas, que é uma sinopse muito boa também, fique à vontade. Bom, essas eram as considerações iniciais que eu tinha que fazer. Acho que vocês vão estar em ótimas mãos com doutrina, o meu e-mail já está passado, e vamos então cair de cabeça no direito constitucional. Vamos a ele. Bom, um primeiro ponto aqui é lembrar a vocês que a gente vai dar o que cai na sua prova. Aqui não é uma pós-graduação e aqui não é um curso de direito. Então a gente vai focar no que cai. E o que tem caído bastante nas provas é o direito constitucional positivo.
que nada mais é que o estudo da Constituição. É isso que tem tendo grande incidência. Então, se a gente vai estudar as constituições, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é de classificá-la, ou classificação das constituições. Então, o primeiro ponto a ser tratado agora, classificação da Constituição. Classificação da Constituição. Então vamos a ele. Primeira classificação da Constituição. Primeira classificação, quanto à forma. Quanto à forma. E quanto à forma, gente, a gente tem a Constituição escrita e constituições não escritas. Constituição escrita e constituições não escritas. Então, Constituição escrita e Constituição não escrita. E aqui eu fico até meio constrangido, a essa hora da manhã, para quem está assistindo ao vivo, explicar isso. Né? Você levantou cedo, veio para cá, e eu tenho que dizer a vocês que a Constituição escrita é aquela que é escrita. É aquela que é codificada num único texto, reunida num único documento. A Constituição escrita é aquela que é codificada num único texto, reunida num único documento. Então você sai empolgado, empolgada da aula de hoje e fala, agora vai. Agora eu vou estudar constitucional e vou passar no concurso. Primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma Constituição nova. Aí você vai na livraria e pede para o vendedor, amigo, você traz a Constituição do Brasil? Ele diz, pois não, ele te traz um código. Ele te traz um livro único, com normas codificadas num único só texto, reunidas num único só documento, chamado de Constituição Federal de 88. Então, a Constituição escrita é aquela que é codificada num único texto, reunida num único documento solene chamado de Constituição. Bom, mas se a Constituição escrita é aquela que é escrita, a Constituição não escrita é aquela que não é escrita, mas como é que não é escrita? Ela é oral? Como é que um país que adota uma Constituição não escrita, né, os cidadãos vão falar, não, essa norma eu tenho que respeitar, essa não. Como é que não é escrita? Cuidado. Quando a gente fala que a Constituição não é escrita, em nenhum momento está se afirmando que não existam normas escritas, textos constitucionais escritos. Eles existem sim. Só que essas normas constitucionais que estruturam o Estado daquele país, que estruturam, que organizam aquele Estado, elas não estão reunidas num único documento. Elas não estão reunidas numa única Constituição. Essas normas que estruturam aquele Estado, elas estão esparsas, separadas, flutuando no sistema jurídico, no ordenamento jurídico. Então elas estão separadas, uma está numa lei X, a outra está na lei Y, a outra está num outro ponto. Se a gente conseguisse pegar essas normas de fundamental importância para aquele Estado, se a gente conseguisse pegar aquelas normas que estruturam aquele Estado, reunisse num único documento, solene, codificado, identificado como Constituição, a gente teria que dizer, ó, essa é a Constituição. Como isso não é possível, porque essas normas de estrutura do Estado estão separadas, esparsas no ordenamento, no sistema jurídico, não dá para identificar um único texto escrito e chamá-lo de Constituição. Daí porque a classificação de não escrita. Então, enquanto a Constituição escrita é aquela codificada num único texto, reunida num único documento, a Constituição não escrita é aquela que as normas que estruturam o Estado, as normas que organizam o Estado, estão separadas, esparsas no sistema jurídico.
na Constituição escrita, elas estão no único lugar. Não escritas, separadas, esparsas no ordenamento, no sistema jurídico. Muito bem. Agora, uma outra classificação que vai casar com essa. Quanto à elaboração. Quanto à elaboração. E aí nós temos a Constituição dogmática, ou Constituição histórica, também chamada de costumeira. Constituição dogmática e Constituição histórica. Vamos lá. O que seria a Constituição dogmática? É aquela criada por um poder constituinte. É a criada por um órgão constituinte. É criada por um poder constituinte, por um órgão constituinte. Então vejam, senhores, nós elegemos os deputados e senadores em 1986, que instauraram a Assembleia Nacional Constituinte em 1987, que promulgaram a Constituição de 88. Então, aqueles deputados e senadores eleitos em 86 foram eleitos com um propósito: criar a nova Constituição. Então foi instituída uma Assembleia Nacional Constituinte, e aquela Assembleia Nacional Constituinte só existia para quê? Para romper com a Constituição ditatorial e promulgar a de 88, democrática. Então, aquele poder constituinte, aquela Assembleia Nacional Constituinte, foi estipulada, foi criada por um único objetivo: criar o texto, do tipo dogmática. Criada, nesse caso, por uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora, notem que quando a Constituição é do tipo dogmática, há um verdadeiro trauma constitucional. Há uma verdadeira ruptura constitucional. Porque pensem, literalmente, a gente dorme com uma Constituição e acorda com uma nova. A gente dormiu em 4 de outubro de 88 com uma Constituição. Quando a gente acordou, tinha uma nova. Porque a partir de 5 de outubro foi promulgado o texto novo e disse, a Assembleia Constituinte disse, ó, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, é esse texto que vale. Aquele a gente revogou. Esse é o que vale agora. Então notem que da noite para o dia há um trauma. Há uma ruptura constitucional. Porque vem essa Assembleia Constituinte, vem esse dogma e diz, ó, daqui para frente é assim. Já na Constituição do tipo histórica, ou costumeira, não há esse trauma. Não há essa ruptura da noite para o dia drástica. Por quê? Porque a Constituição histórica é aquela criada através da evolução histórica da sociedade. Ela é elaborada através da evolução histórica da sociedade. Então notem, a sociedade evoluiu, os costumes daquele estado evoluíram, as leis e as normas daquele estado evoluíram, a Constituição vai sendo moldada acompanhando tal evolução. Então, na medida que o texto vai evoluindo, a Constituição vai se moldando. É diferente da dogmática que cria e diz, ó, essa é a minha Constituição, vai embora. Não, ela vai sendo elaborada através da evolução histórica social. E por conta disso, a gente pode até fazer uma relação aqui. Toda a Constituição criada por um poder constituinte que diz que daqui para frente é assim, vai ser do tipo escrita. Ó, eu escrevi, amanhã vale essa. Já toda a Constituição criada pela evolução histórica vai ser do tipo não escrita.
Então, construção escrita será dogmática e construção não escrita será do tipo histórica. Força, garra, fé. Beleza? Bom, mais uma classificação interessante, que eles podem vir para cima de você. É a classificação da Constituição quanto à origem. Quanto à origem. E aí a gente pode dizer que a Constituição pode ser promulgada, outorgada, pactuada ou cesarista. Promulgada, outorgada, pactuada ou cesarista. Então, quanto à origem, promulgada, outorgada, pactuada e cesarista. Beleza? Joia. Bom, o que seria ou o que é uma Constituição promulgada? É aquela que reflete a vontade popular. É a democrática. Aquilo que é bonito, né? Aquilo que é do povo, pelo povo, para o povo. Isso é muito bonito. Do povo, pelo povo, para o povo. É a que reflete a vontade popular. É a que reflete a vontade popular. Como é a nossa. Então a nossa, por enquanto, é escrita por razões óbvias, codificada no único texto. Ela é dogmática porque ela foi criada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Por um poder constituinte investido nesse propósito. E é promulgada, porque ela reflete a vontade popular. Num sentido radicalmente oposto, a Constituição autocrática, ditatorial, imposta pelo governante, imposta pelo soberano, sem levar em conta a vontade popular, é do tipo outorgada. Então, enquanto a promulgada é a democrática, com a vontade popular, a Constituição outorgada é a ditatorial, autocrática, imposta pelo soberano, imposta pelo governante, é imposta, sem levar em conta a vontade popular. Ela é imposta, sem levar em conta a vontade popular, ditatorial. Então, apesar do nome ser mais bonito, é equivocado dizer que a Constituição de 88 foi outorgada. Não. Ela foi promulgada, porque nós elegemos democraticamente os nossos representantes que criaram a Constituição. Reflete a vontade do povo. Bom, essas duas primeiras são bem conhecidas por aí, promulgadas e outorgadas. E essas duas últimas, o pessoal deixa um pouco de lado e o concurso aí pega você. O que é a Constituição pactuada? Bom, se o nome é pactuada, vem de pacto. E o que é um pacto, gente? É um acordo. É um negócio. E para que eu tenha um pacto, um acordo, um negócio, pressupõe-se a existência de, no mínimo, duas partes. Duas ou mais partes, mas no mínimo duas partes. Para estabelecer um pacto, um acordo, eu preciso de duas partes. Então, dois grupos sociais, dois grupos de poder, pactuam, negociam, acordam, e deste acordo surge uma Constituição. Então, a Constituição pactuada é aquela que surge através de um pacto, de um acordo por dois grupos sociais, dois ou mais grupos sociais.
Pô, dá um exemplo, que eu não estou entendendo isso. Dou. A Magna Carta de 1215, que é um dos primeiros textos escritos e identificados como Constituição, a Magna Carta de 1215, ela surgiu através de um acordo entre o rei e a nobreza. O rei disse, eu continuo aqui, vocês me deixam quietinho, em troca eu vou dar certos privilégios a vocês. Vocês não me derrubam, continua o regime absolutista, mas em troca vocês vão ter certos direitos aí. Fechado? Fechado. Acordado? Acordado. Negociado? Negociado. Pactuado? Pactuado. E deste acordão surgiu a Magna Carta, do tipo pactuada. Então, dois grupos sociais, dois grupos de poder pactuando, negociando, acordando, e deste acordo surge um texto constitucional. Tudo bem? Joia. E a última aqui é a cesarista, que vem de César, imperador. Napoleão gostava muito, as constituições napoleônicas eram cesaristas. E não anota o que eu vou dizer agora, é evidente, mas eu gosto de brincar e definir a constituição cesarista como a constituição do Denorex. Eu estou vendo aqui no presencial, uma classe totalmente, como é de se esperar, heterogênea, até da formação jurídica ou não, de idade ou não, etc. e tal. Então tem gente que é do meu tempo e gente que não é do meu tempo. Tem gente que lembra o que é o Denorex e tem gente que nunca ouviu falar o que é o Denorex. E isso é muito... Isso bate aqui. Uma vez eu estava dando uma aula e eu estava falando do cometa Halley. O cometa Halley, porque o cometa Halley... Aí eu tinha um monte de gente falando, que cometa Halley? O que é isso? Eu falei, gente, o cometa Halley que passou aqui, que passa de 75 anos, passou em 1986. Aí uma moça levantou, professor, em 86 eu não tinha nascido. Eu falei, meu Deus do céu, que fase a minha, né? Esse pessoal não sabe o que foi bom. Esse pessoal nunca ligou pro 2360873 para tentar falar com o Bozo. Na verdade, era 2360873. Esse pessoal nunca chupou o Dipilique, que é uma bala espetada no palito, uva, cereja, laranja, limão, que era um pirulito que você molhava num pozinho altamente tóxico, assim, abria, subia uma poeira desgraçada. Esse pessoal nunca assistiu um Spectroman, que tinha o Caras e o Dr. Gores. Ei, Caras, precisamos destruir Spectroman. O pessoal não viveu uma época boa, né? Mas enfim, nesta época áurea, existia um produto, procura no YouTube que deve ter alguma coisa a respeito, ou no Google. Existia um produto revolucionário chamado Denorex. Ele vinha numa embalagem verde clara, numa tampinha azul marinho. Uma bela combinação. E o Denorex, vejam vocês, ele era um remédio anti-caspa. Só que não era de qualquer jeito. Ele vinha num formato de shampoo. Um dos primeiros shampoos anti-caspas e anti-problemas capilares que existiu no Brasil. Hoje é muito comum, mas na época, década de 70 e 80, era coqueluche, o Denorex. E tinha até propaganda na televisão. O slogan era, Denorex, parece, mas não é. E nas escolas o pessoal até brincava, aquele sujeito ali é Denorex, porque ele parece, mas não é, tal. Né? Era o slogan, Denorex, parece, mas não é. E eu gosto de brincar nisso e falar que a Constituição cesarista é a Constituição do Denorex. Porque ela parece, mas não é. Como é que eu tenho uma Constituição que parece, mas não é? Explique esse troço aí. Imagina que essa Constituição cesarista fosse uma fruta, fosse uma laranja. Quem olha por fora, quem olha a casca da cesarista diz, ela é promulgada. Parece, mas não é. Quem olha seu núcleo, como ela foi criada, diz, ela é outorgada. Parece, mas não é. Então, quem olha de fora acha que ela é promulgada, quem olha por dentro acha que ela é outorgada, e ela não é nenhuma coisa nem outra. Ora, ela é cesarista. Como assim? A Constituição cesarista é aquela criada pelo ditador.
Os ideais não são populares. Os ideais são do governante. Então, por isso quem olha por dentro acha que ela é outorgada. Porque ela traz as ideias do governante, do ditador. Mas ela só tem validade se tiver apoio popular. Então ela traz as ideias do ditador, ela traz as ideias autocráticas, ditatoriais, sem levar em conta a vontade do povo. Então ela é formada não pelo povo, ou pelo representante do povo, ela é formada ditatorialmente. Mas ela vai ter vigência se tiver apoio popular. E a gente vê esse fenômeno voltando, né? Estava em desuso, a gente vê no mundo voltando. Fala assim, olha, eu quero alterar a Constituição e criar uma nova, dizendo que eu vou ficar no poder 50 anos. Mas o povo é que quer. Eu tive a ideia, mas é o povo que topa. Então a gente vê esse fenômeno de novo surgindo, aí, principalmente na América Latina. Então, a cesarista é aquela que por fora parece promulgada porque ela tem apoio popular. Por dentro ela parece autocrática porque ela traz as ideias do governante. E por isso, do ditador. E por isso, como ela mescla essas duas estruturas, ela é tipificada como cesarista. Tudo bem? Então é a Constituição do Denorex. Porque ela parece outorgada, mas não é. Parece promulgada, mas também não é. Ela é cesarista. Tempo bom do Denorex. O pessoal, em vez de comprar pendrive ou MP3, baixar tal, tinha que comprar LP. Essa época que era legal, né? Tinha aquelas gravadoras EMI, Odeon ou Chantecler. Lembra do Clube do Bolinha? Chantecler, EMI, Odeon. Clube do Bolinha que tinha as boletes. O Pânico tem a Paniquete, o Chacrinha tinha a Chacrete. Nenhum era legal. Legal era a Bolinha, que tinha as boletes. Bolete era legal. Tinha minha bolete preferida era a Muda. Lembra da Muda? Ela não abria a boca. Programa todo séria. Era sensacional. As pessoas nunca comprou long play também. Tinha do show da Xuxa, que tinha uma lenda urbana. Que se você rodasse o disco da Xuxa na rotação contrária, tinha uma mensagem demoníaca. Eu fiz essa experiência. Eu fiz. Eu tive duas constatações. A primeira é que realmente o demônio fala lá. E a segunda, ele é bem mais afinado que a Xuxa na rotação correta. Ele canta melhor que a Xuxa, cara, demônio. Mas enfim, mais uma classificação aqui. Quanto à extensão. Quanto à extensão. Quanto à extensão. E eu preciso fazer um curso intensivo como abre esses copinhos de água, gente. Eu tomo cada banho aqui. É horrível esses negocinhos. Você não abre direito, você corta a boca. É uma porcaria esses copinhos. Mas enfim. Quanto à extensão. Nós temos a Constituição analítica, também chamada de prolixa. Analítica ou prolixa e a Constituição sintética. Analítica, também chamada de prolixa, ou a sintética. E aqui o nome já diz tudo. A Constituição analítica ou prolixa é aquela extensa, minuciosa, detalhada. É aquela que entra em detalhes, entre minúcias, entre meandros. Muitos detalhes que nem precisavam estar na Constituição, podiam estar numa lei. Mas como a Constituição é tão detalhada, tão minuciosa, ela acaba inflando, ficando grande, como é a nossa. 250 artigos e quase 100 artigos transitórios. É uma Bíblia. Por que ela é tão grande? Porque ela traz inúmeros detalhes. A nossa Constituição traz pontos ali
como a gente vai ver ao longo do curso, que nem precisava estar lá. Podia estar bem explicitado numa lei e não na Constituição. Uma norma infraconstitucional abaixo da Constituição. Mas como ela é detalhada, minuciosa, prolixa. Ou analítica. No sentido radicalmente oposto, a construção sintética, o nome já diz tudo. Síntese. Base fundamental. A construção sintética traz a base fundamental de estrutura do Estado. E para o resto? Para o resto eu tenho leis, para o resto eu tenho decretos, para o resto eu tenho um monte de coisa. Mas a Constituição só traz a síntese, o resumo, a base fundamental para estruturar o Estado. A Constituição sintética traz o básico, a base fundamental de estrutura. Você pega a Constituição norte-americana, que é sintética, em 2 folhas de sulfite você copia. A brasileira você tem que desmatar a Amazônia para escrever uma vez. É gigante pra caramba. Então a nossa, analítica, prolixa. Legal. Mais uma, e essa importante classificação. Quanto à estabilidade. O pessoal decora essa classificação. Né? Para quem fez direito, certamente já viu essa classificação, mas na hora da prova, você está nervoso. E o que você esquece quando você está nervoso? O que você decorou. O que você entendeu, você não esquece. Agora, o que você bitolou, dá aquele famoso branco. Pode dar, espero que não dê. Mas quando dá o branco, dá o que você decorou. O que você entendeu, tá tranquilo. Então, ao invés de decorar, nós vamos entender isso aqui. Vamos fazer um exercício antes de chegar nela. Vamos revogar a Constituição de 88 e criar uma nova. Beleza? Então, vamos criar junto a Constituição aí. Vocês das franquias do Damásio me ajudem também aí. Artigo 1º da nossa Constituição. É expressamente proibido ter ou dar aulas às 8 horas da manhã. Artigo 2º. Quem faz Damásio não precisa prestar o concurso fiscal para ser aprovado. É automático, é de ofício. Ex ofício. Artigo 3º. Todo homem tem direito a um clone da Fernanda Lima. Ok, parágrafo único. Toda mulher tem direito a um clone do Rodrigo Lombardi, da novela. É boa a minha Constituição? O que vocês acham? Tá boa? Tá razoável? Ótimo. Quanto tempo tem que durar essa Constituição? Para sempre. O nosso raciocínio não é diferente de qualquer poder constituinte que cria a sua Constituição. Acha que a sua é a melhor que já existiu e por isso tem que durar para sempre. Então, acabamos aqui de criar o poder constituinte do Damásio. Em 2012. Boa? Para sempre? Para sempre. Mas eu pergunto aos senhores, será que essa Constituição criada hoje, quando chegar em 2030, ela estará refletindo os anseios dessa nova sociedade? Fatalmente não. E o que essa sociedade de 2030 vai fazer com a nossa Constituição criada hoje? Revogar, jogar no lixo, pôr fogo e criar uma nova. Então a gente tem um problema aqui. A gente quer que a nossa Constituição dure para sempre. Para sempre é muito mais que 2030. Mas chegamos à conclusão que aqui, fatalmente, ela estaria revogada. É por isso que as Constituições modernas, quando são criadas, e pelos seus criadores, não se limitam à criação. Prevêem também no seu texto, como a gente vai ver ao longo do curso, mecanismos de reforma, de modernização,
de atualização do texto. Para quando chegar em 2030, ela continue moderna, atual, vigente. Então, a maioria das Constituições modernas são mutáveis. Ok, existe lá um resquício ainda ditatorial, autocrático, outorgada de Constituição que não pode mudar, imutáveis. Mas a esmagadora maioria das Constituições modernas são mutáveis, reformáveis, modernizadas, para chegar em 2030 compatível com os anseios da sociedade contemporânea. Bom, a classificação quanto à estabilidade está intimamente ligado ao grau de dificuldade para alterar a Constituição de um país. Em comparação com o quê? Com um grau de dificuldade para mudar uma lei abaixo da Constituição, infraconstitucional. Então, se compara o grau de dificuldade para mudar um artigo da Constituição e para mudar um artigo de uma lei. Se num determinado país é muito mais difícil alterar um artigo da Constituição do que alterar um artigo de uma lei qualquer, quanto à estabilidade, essa Constituição será rígida. Se a conclusão for diferente, fala, não, o grau de dificuldade é semelhante. Mudar a Constituição e mudar a lei tem a mesma dificuldade, ou a mesma facilidade. Então, quanto à estabilidade, ela será flexível. Então, a Constituição rígida é aquela que, para ser alterada, exige um procedimento mais difícil de alteração do que uma lei. Já a Constituição flexível é aquela que o grau de dificuldade é semelhante. É fácil mudar a Constituição. Tão fácil quanto mudar uma lei. Flexível, o nome já diz. Ela é flex. Agora, se dentro de um mesmo texto, dentro de uma mesma Constituição, uma parte seja mais difícil de mudar, uma parte da Constituição é rígida, e a outra parte é fácil de mudar, ela será semirrígida ou semiflexível, como era a Constituição do Império Brasileiro de 1824. Uma parte era rígida, outra parte era fácil. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, rígida, mais difícil de mudar. Flexível, o grau de dificuldade de mudar a Constituição é o mesmo praticamente do que se muda uma lei, então é fácil de mudar a Constituição. E a semirrígida, uma parte dela é rígida e a outra é fácil, é flexível. Bom, o pessoal decora isso, nós vamos entender. E, aliás, a gente aproveita e já puxa aqui uma parte da matéria interessante para vocês entenderem um sentido aqui. Olha só, gente. Para a gente entender se a nossa Constituição é rígida, semirrígida ou flexível, a gente primeiro tem que fazer um exercício. Como é que se muda a Constituição num país? Como é que se muda a lei num país? E vamos comparar. Lei no Brasil se altera através de outra lei. Então, para saber como é que se altera uma lei, a gente precisa saber como é que se cria uma lei. Calma, lá na frente, a gente vai ter uma aula específica de processo legislativo, de processo de criação de lei. Mas aqui eu adianto alguns conceitos interessantes. Vamos pegar duas espécies de leis mais importantes que a gente tem no Brasil, que são as leis complementares e as leis ordinárias. Leis complementares e leis ordinárias. Tem diferença entre lei complementar e lei ordinária? Tem. Mas não vai pela nomenclatura, hein? Tem o cara falar, a lei complementar é aquela que complementa. Então a lei ordinária é o quê? Aquela que não presta, é vagabunda, ordinária. Não tem nada a ver com o nome.
Lei complementar e lei ordinária, tem diferenças? Tem. Duas diferenças. Uma diferença de cunho material e a outra diferença de cunho formal. Então nós temos a diferença material e a diferença formal. Gente, ao longo do curso vocês vão perceber, e até vocês já estão estudando administrativo aqui, não estão? É o George Clooney que dá aula para vocês, não é? Não é o George Clooney? O Júlio Marchetti, não é? O George Clooney do Damásio, né? Com cabelo platinado, não é esse? Então, lendo alguns artigos lá de administrativo, ou lendo outros artigos da Constituição ao longo do curso, e agora no Constitucional vocês vão ler cada vez mais, vocês vão perceber que vários artigos da Constituição, para produzirem pleno efeito, para produzirem plena eficácia, precisam ser regulamentados posteriormente por lei. Vocês pegam o artigo lá, a lei estabelecerá, lei regulamentará, quer dizer, muito embora o direito consagrado está lá na Constituição, para ele ser plenamente aplicado, ele precisa ser regulado posteriormente através de uma lei. Vocês já devem ter percebido isso ao longo da leitura da Constituição. Só que algumas dessas matérias, devido à importância que o legislador constituinte as deu, só poderão ser regulamentadas por lei complementar. E como é que a gente vai saber? Tem que estar expresso na Constituição. Então, quando você abre um artigo qualquer da Constituição e está escrito assim, lei complementar regulamentará, lei complementar estabelecerá, leia-se, aquela matéria só pode ser regulada por lei complementar. Em compensação, quando você abre qualquer artigo da Constituição e está lá, a lei regulamentará, a lei estabelecerá, sem dizer que tipo de lei que é, leia-se, pode ser ordinária. Então, quando a matéria exigir regulamentação por lei complementar, isso vai estar expresso no texto constitucional. Ele vai dizer, lei complementar. Quando a Constituição simplesmente cita lei, sem dizer que espécie de lei que é, leia-se, pode ser ordinária. Então, você pode fazer diversos exercícios aqui. Veja só, vou dar um exemplo. Artigo 14, parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então a Constituição no 14 traz casos de inelegibilidade política. Quando é que um camarada não pode se candidatar, não pode se eleger a um cargo eletivo. E no parágrafo 9º diz, lei complementar poderá estabelecer outros casos. Então, casos de inelegibilidade só podem ser regulamentados por lei complementar. Tanto é que a lei da ficha limpa, que é um novo caso de inelegibilidade, aquele que tem condenação por órgão colegiado também é inelegível, é uma lei complementar, número 135. Porque a matéria exige, está escrito lei complementar. Em compensação, quando você abre qualquer outro artigo aqui, olha só. Um exemplo aqui. É direito do trabalhador, proteção do salário na forma da lei. Disse que lei que é? Não, pode ser ordinária. Então eu falo assim, o salário mínimo é direito do trabalhador, o salário mínimo a ser fixado em lei. Que tipo de lei? Não diz? Pode ser ordinária. Então na prática, o que a gente está dizendo? Que existe uma verdadeira reserva material às leis complementares. O legislador diz, essas que eu enumerei, essas só podem ser reguladas por lei complementar. E essas outras podem ser por lei ordinária. Essas aqui que eu enumerei, só lei complementar. Essas outras podem ser por lei ordinária. Então a primeira diferença entre lei complementar e lei ordinária é essa reserva material às leis complementares. E como é que a gente vai saber? Tem que estar expresso no texto.
Se não está escrito só lei, pode ser ordinária. Então, a primeira diferença entre lei complementar e lei ordinária é essa diferença da reserva material às leis complementares. Alguns artigos da Constituição só podem ser regulados por lei complementar. E como é que você vai saber? Tem que estar expresso. Tudo bem? E a segunda diferença, que é de cunho formal. E aí, cuidado com isso. Caramba, dá vontade de tacar a cabeça nesses tijolos aqui, nessas pedras. É de pedra? Não, não é de pedra. Mas enfim. Não é que se aprende errado. Muitas vezes aprende isso torto. Vai indo bonito, reto, e enverga. E é neste ponto que o examinador pega e tira o teu coração. Não anota o que eu vou dizer agora, não. Muita gente diz que a diferença entre a lei complementar e a lei ordinária, e certamente alguns já ouviram isso, a diferença formal delas é o quórum. Alguém já ouviu isso aqui? Quórum. E quem já ouviu pode me ajudar. Dizem por aí que o quórum da lei complementar é de maioria boa, maioria absoluta. Mas cuidado, não anota por enquanto não. E dizem por aí que a lei ordinária, o quórum é de maioria simples, também chamado de maioria relativa. Maioria simples ou relativa, tanto faz. Tá? Geralmente as provas usam maioria relativa, mesma coisa. Então dizem que a lei complementar é maioria absoluta e a lei ordinária é maioria relativa. Maioria relativa, o que significa? Era metade mais um, como é que era? Era 50% mais um de quem? Dos presentes aquele dia, né? Na Câmara, no Senado, né? Dos presentes dos senadores, quem veio hoje, dos deputados, quem veio hoje. E lei complementar, que é maioria absoluta, e maioria absoluta é metade mais um, como é que era? Era 50% mais um de quem? Do total da casa, do total da Câmara, do total de senadores. Da casa. Cuidado com isso. Não é que está errado, está torto. Quer ver? A gente vai ter uma aula de poder legislativo lá na frente. Mas vocês sabem que o Congresso Nacional Brasileiro é do tipo bicameral, formado por duas casas, Câmara e Senado. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No Brasil nós temos 513 deputados e 81 senadores. Eu vou pegar o Senado, gente, só para a conta ficar mais fácil, tá? Porque eu sou ruim de matemática. Mas o raciocínio que eu usar para o Senado, você pode usar para a Câmara dos Deputados, você pode usar para a Câmara dos Vereadores, você pode usar para a Assembleia Legislativa. Tanto faz. Bom, digamos que dos 81 senadores que nós temos no Brasil todo, esse exemplo é ruim porque isso não acontece no Brasil. Mas imaginem que vocês estão na Noruega, na Dinamarca, na Escócia, na Finlândia, na Suécia. Dos 81 senadores que nós temos no Brasil todo, só 20 vieram trabalhar hoje. Isso não acontece no Brasil. Acontece muito na Suécia. Tá? Dos 81, 20 estão presentes hoje no Senado. Os outros foram viajar. E esses 20 estão lá no Senado para votar um projeto de lei ordinária, que precisa de maioria relativa de aprovação. Ou seja, metade mais um dos presentes. Dos 20 senadores que nós temos presentes hoje no Senado, 15 são favoráveis à aprovação do projeto. Ele estaria aprovado? Vamos pensar. Lei ordinária, para aprovar, exige maioria relativa. Maioria relativa de votos é metade mais um dos presentes. Presentes são 20. Metade de 20, 10. Mais 1, 11. Eu estou dizendo que tem 15. Logo, em tese, esse projeto estaria... Vou provar que isso tudo está furado. Esse raciocínio está furado. E a gente vai provar que com 15, você não aprova lei ordinária nenhuma no Senado brasileiro.
Está furado esse raciocínio. 2 erros aqui. O primeiro não é um erro tão grave, mas é um erro. Gente, vamos pensar na maioria absoluta do Senado? Vocês me falaram, com razão, com propriedade, que maioria absoluta é metade mais 1 do total de componentes da casa. Eu disse que o Senado tem 81 senadores no total. Metade de 81, 40,5, 40,5. Mais 1, 41,5. Então eu decepo um senador, ou elejo um senador mais ou menos do meu tamanho. Né? Conta 41,5. Na verdade, e tem muita gente que pensa assim, vai para 42. Falso. Na verdade, não é metade mais 1. É metade, mas o número inteiro posterior a essa metade. Vejam. Metade de 81, 40,5. Qual é o número inteiro posterior a 40,5? 41. 40,5, 6, 7, 8, 9, 41. Não é metade mais 1, como dizem por aí. É metade, mas o número inteiro posterior a essa metade. E a gente prova que não é 42 e sim 41. Prova. Porque vejam só. Digamos que hoje, nenhum senador faltou. 100% de presença. 81 estão lá no Senado. 40 foram contrários à aprovação do projeto. 41 foram favoráveis à aprovação. Eu aprovei com 41 com 100% de presença. Eu não precisei de 42. Percebeu? Até aqui, beleza? Na Câmara, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o número. Vai dar 257. Então, a maioria absoluta do Senado, então, 41 e não 42. Porque não é metade mais 1, e sim metade mais o número inteiro posterior à metade. Até aqui, beleza, né? O segundo erro, esse é grave. E quando cai na prova é uma desgraça. O que o pessoal muitas vezes esquece é que tanto um projeto de lei ordinária como um projeto de lei complementar, para chegar lá no final aprovado, ele vai passar, num momento, um seguido do outro, legal? Ele vai passar por 2 quórums. Aqui a gente vai chamar de quórum 1 e quórum 2. Ok? Ficou horrível isso aqui. Quórum 1 e quórum 2. O primeiro quórum, que a gente chama de quórum para a votação. E um segundo quórum, que é o quórum para aprovação. Então, um quórum para votar e outro para aprovar. Pois bem. Gente, a gente vai votar um projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária. Perdão, vou começar pela complementar, que é mais... Lei complementar. Nós vamos votar um projeto de lei complementar no Senado. Lei complementar vai precisar de maioria absoluta ou maioria relativa? Se é lei complementar, maioria absoluta. No caso do Senado, no mínimo, 41. Lembra aquele raciocínio? 41. E para aprovar, lei complementar, também maioria absoluta. Também 41.
Então, qual é a ideia aqui? Acendeu o painel do Senado hoje. Quantos senadores tem presentes? Ah, tem 50. Dos 81 vieram 50. Pode votar? Pode, porque o quórum para votar é no mínimo de 48. Tem até mais. Então, beleza. Mas dos 50 que estão presentes hoje para votar aquele projeto, para eles votarem aquele projeto e aprovar o projeto, dos 50, no mínimo, 41 vai ter que concordar com ele. Até aqui, beleza? Por outro lado, acendeu o painel de presença hoje dos senadores. Quantos senadores tem no Senado? 30. Pode votar? Nem votar pode. Porque eu não tenho o número mínimo. Um quórum de segurança aí. Até aqui, beleza? Dúvidas por enquanto? Tranquilão? Joia. Agora, gente, vamos votar um projeto de lei ordinária. É a lei ordinária no Senado. Para votar, maioria absoluta ou maioria relativa? Aí que tá. Maioria absoluta. Maioria absoluta também para a lei ordinária. No caso do Senado, também 41 para a lei ordinária. A diferença estará no quórum de aprovação. Que aí sim é maioria relativa. Notem, maioria relativa é metade mais um dos presentes. Mas no presentes eu tenho que ter no mínimo 41. Metade de 41, 20,5. Número inteiro posterior, 21. Então notem que tanto para votar um projeto de lei ordinária, como para votar um projeto de lei complementar, para as duas o quórum é de maioria absoluta. Para as duas. E por que isso? Por uma razão muito tranquila nesse aspecto. Muito fácil de se entender. A primeira razão é um tanto quanto pragmático, mas é porque está escrito na Constituição. Lá no final do artigo 47. Olha só. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, vírgula, presente a maioria absoluta de seus membros. Ó, presente a maioria absoluta de seus membros, para votar. Então, no final do artigo 47, nós temos essa determinação. E a explicação mais palatável, mais fácil de digerir é, caramba, diferentemente da presidência da República, aqui a gente está falando em Câmara, em Senado, em órgãos colegiados. E que suas decisões devem refletir uma força política colegiada. Então, pelo menos para votar, tinha que ter metade mais um ali. Porque senão a gente correria o risco de 3 senadores estarem presentes e 2 decidirem o rumo do país. E decisão de 2 senadores no universo de 81, que representatividade política tem essa decisão? Então, para ter força política, pelo menos metade mais um estava lá para decidir. Então, notem aqui nesse campo da lousa, aquele raciocínio que muita gente faz, com 15 senadores, a gente não aprova projeto de lei ordinária nenhum no Brasil. Na melhor das hipóteses, 21 por causa do quórum de segurança para votar. Então, muito cuidado como o examinador pede na prova para você. Porque eu já vi cair assim. Sobre a lei ordinária e complementar, assinale verdadeiro ou falso. A matéria reservada a cada uma delas é distinta. Embora o quórum para sua votação seja o mesmo.
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O quórum para a sua votação é o mesmo. A gente está tão bitolado em falar que uma é por maioria absoluta e a outra é por maioria relativa que você marca falso. Então, muito cuidado com o que o examinador está pedindo. Ele está pedindo o quórum para votar ou quórum para aprovar? O quórum para votar é igual para os dois, é maioria absoluta. A diferença está no quórum de aprovação, que a lei complementar persiste absoluta e aí a lei ordinária aí sim cai para relativa. Até aqui, beleza? Show de bola? Bola redonda? Bola na rede? Vamos que vamos? Ótimo. Bom, lembrando por que a gente está falando disso. Assim se altera uma lei no Brasil. Uma lei ordinária ou uma lei complementar. Pelo menos no Senado. Agora, como é que se altera a Constituição do Brasil? A gente vai ter uma aula específica sobre emendas constitucionais. Mas o procedimento, não custa falar agora, está lá no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição. O importante artigo 60. Artigo 60, parágrafo 2º. Está lá, a PEC, a proposta de emenda constitucional, PEC, proposta de emenda constitucional, PEC, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Então, leia-se Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em 2 turnos. E para ser aprovada, vai se exigir o quórum de 3/5 dos votos dos membros. Então, a PEC, a proposta de emenda constitucional, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos, e para ser aprovada ao quórum de 3/5 dos votos dos membros. Então, qual a ideia aqui? Foi apresentada uma proposta de emenda constitucional, o pessoal está copiando aí, não vou romper o raciocínio. Então, a PEC, a proposta de emenda constitucional, será discutida e votada em cada casa do Congresso, Câmara e Senado, em 2 turnos, e aprovação por 3/5 dos votos. Então, qual é a ideia aqui? Foi apresentada uma proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Conseguiu aprovação por 3/5 dos deputados num primeiro turno? Ótimo. Em sessões futuras, vota-se de novo a proposta de emenda na Câmara, porque são 2 turnos em cada casa. Conseguiu aprovação por 3/5 dos deputados num segundo turno? Mandou para o Senado. Conseguiu aprovação por 3/5 dos votos dos senadores num primeiro turno? Ótimo, vota de novo no Senado, porque são 2 turnos em cada casa. Conseguiu 3/5 dos votos dos senadores em segundo turno? Aprovou a emenda. Ou seja, a gente precisa de 3/5 2 vezes da Câmara e 3/5 2 vezes do Senado. Nós falamos aqui que o Senado é composto por 81 senadores. Se você fizer a conta, 3/5 de 81 vai dar 49. 49 senadores quantas vezes? 2 vezes. São 2 na Câmara e 2 no Senado. Até aqui, beleza, gente? Joia. E aí eu pergunto para vocês.
O que é mais difícil? Alterar uma lei ordinária no Brasil, que eu preciso de 21 senadores uma vez? O que é mais difícil? Alterar uma lei complementar no Brasil, que eu preciso de 41 senadores uma vez? O que é mais difícil? Emendar, alterar a Constituição, que eu preciso de 49 senadores duas vezes? Muito mais difícil alterar a Constituição. E é por isso, é essa razão, que quando aquela classificação de quanto é estabilidade, a Constituição do Brasil é rígida. E por quê? Porque para ser alterada, exige esse procedimento mais formal, mais difícil, mais solene do que as leis. Então a Constituição do Brasil é rígida, porque para ser alterada, exige esse procedimento mais formal, mais difícil, mais solene do que as leis. Está aí provado, né? Não só. Muitas vezes fala, é mais difícil. Mas por que é mais difícil? Está aí a prova. O procedimento é esse. Alguns autores vão mais além e classificam a Constituição do Brasil de super rígida. E qual a ideia da Constituição super rígida? É que além dessa rigidez formal, existem matérias que nem assim poderão ser abolidas do texto, as chamadas cláusulas pétreas, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, alguns autores ainda classificam de super rígida, porque além dessa rigidez formal, existem matérias que nem assim podem ser abolidas do texto, cláusulas pétreas. Então, quando se fala em super rígida, eu lembro de superpoderes, de super-heróis. Lembro de uma situação desagradável que aconteceu na minha vida, mas eu uso no exemplo para você nunca mais esquecer. Vocês tiveram aula de tributário aqui, não? Foi o professor, quem deu aqui? Ah, tá, não foi o professor Caio, não, né? Tá, eu tenho um amigo meu aqui que é o professor Caio de tributário, que não deu aula para vocês. O professor Caio outro dia não, algum tempo atrás virou para mim e falou assim, você está muito chato, você está enchendo muito nosso saco, nós vamos apresentar uma menina para você sair. Eu falei, Caio, não é uma boa ideia. O último cara que você apresentou uma menina foi o Ronaldinho, lá no Rio de Janeiro. Apresentou duas de uma vez. Isso eu não quero. Falei, não, essa é legal, vai por mim. Falei, cara, mas eu não conheço a moça. Vai lá. Fui no escuro. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo, cara? Coisa boa não é, veio do Caio, não pode ser coisa boa. Aí eu peguei o endereço da moça, fui até a casa dela, lá no prédio. Mas eu fiquei atrás do carro, né? Falei assim, se for uma coisa muito desagradável, finge que não sou eu, vou embora. Ah, fiquei esperando lá. E desce no hall do apartamento uma missa. A menina era um Boeing, um avião. Falei, bom, essa moça veio pegar uma pizza, né? Ela não veio sair comigo, saia, não é essa. Aí a moça olhou para um lado, olhou para o outro, falei, não é possível. A moça olhou para mim e falou assim, você é o Marcelo Galante? Eu falei, sou. Pô, sou amiga do Caio. Eu falei, pô, me dei bem. Né? Aí eu falei para ela, ah, vamos dar uma volta? Vamos, tal, legal. Aí quando ela foi entrar no meu carro, eu falei, não, deixa que eu vou abrir a porta do carro para você. Vou mostrar que eu sou um rapaz galante, né? Vou abrir a porta do carro. A moça ficou parada e falou assim, pô, que legal. Nunca abriram a porta do carro para mim. Eu falei, pô, me dei bem. Ela falou, você é um rapaz à moda antiga. Eu falei, ah, eu me dei muito bem. E aí veio o problema. Ela falou, você é um verdadeiro changeman, né? Eu falei, eu sou o quê, menina? Eu não moro em Tóquio, eu não tenho uma power bazooka, eu não luto contra o Gyodai, não. Você quis dizer gentleman. Changeman não, filha. A minha vontade, a porta estava aberta, era colocar a caixa craniana dela e fechar, cara. Quer dizer, tinha que ter algum problema. Veio do Caio, não, boa coisa não podia, né? E aí quando fala da super rígida, eu lembro dos super-heróis changemans. E lembro desse fato horrível que aconteceu na minha vida. Então você nunca mais vai esquecer. Super rígida é só lembrar de superpoderes dos changemans. Que além de ser difícil de alterar, existem matérias que nem assim podem ser alteradas as cláusulas pétreas. Até aqui tranquilo? Fácil, né? Nós estamos só no introito. Só no bate-bola aqui tranquilo. Legal. Mais uma classificação quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo. Vou colocar na lousa aqui. Desculpa, você tinha uma pergunta, não tinha? Ou já...
Ah, tá. A nossa, então, é rígida por causa dessa prova aqui, porque para ser alterada tem esse procedimento mais difícil. Não. Então, assim, semi-rígida e flexível você descarta. Você pode descartar semi-rígida e flexível, cravo errado, sem dó. Você pode ter uma discussão entre rígida e super rígida. Tá? Bom, o teste vai ter que trazer as duas alternativas, que já é mais difícil de acontecer. Tá? Se acontecer, caramba, super rígido é o mais moderno. Tá? Mas dificilmente porque eles vão poder ter a anulação da questão. Então, quando cai isso, eles jogam rígida, semi-rígida ou flexível, ou joga super rígida e não joga rígida como uma alternativa. Eles podem até jogar rígida, mas alguma coisa errada nela. Tipo, rígida, porque o procedimento é em 1 turno em 3/5. Falso. 2 turnos. Quer dizer, eles podem até vir com a alegação de rígida, mas... Então, a pergunta dela é interessante. A pergunta dela, né, para as franquias, vou reportar aqui. Ela disse, ó, eu entendi, Galante, esse é o procedimento do 60, parágrafo 2º, para emendar, para alterar a Constituição. O que isso tem a ver com a súmula vinculante? Primeiro, são naturezas distintas. Veja, a emenda constitucional é uma alteração do texto da Constituição. Eu vou riscar o artigo 20 e reescrevê-lo. Para fazer isso, eu preciso desse procedimento. Já antes da súmula vinculante, a gente vai ver, mas súmula são decisões reiteradas judiciais de processos comuns. Então não tem nada a ver com a Constituição, alteração do texto da Constituição. São decisões de tribunais sobre uma mesma matéria no mesmo sentido. Então vamos chegar lá. No mesmo sentido, o tribunal vai pacificar o entendimento e editar uma súmula, que serve de mera orientação para casos semelhantes. Súmula, a gente tem de tudo quanto é tribunal. A súmula vinculante, que está no artigo 103A maiúsculo da Constituição, tá? Regulada pela Lei 11.417/06, a gente vai estudar isso lá na frente. Tá? A súmula vinculante não deixa de ser uma súmula comum. Então, como é que surge uma súmula? Eu preciso de vários processos pipocando no tribunal sobre a mesma matéria. Súmula vinculante, só Supremo Tribunal Federal pode editar. Então, vários processos estouraram pipocado no Supremo sobre a mesma matéria constitucional. O Supremo pacificou seu entendimento, editou uma súmula, que só será vinculante, ou seja, obrigatória para todo mundo, se 2/3 dos ministros assim decidirem. Então, notem que a natureza da súmula vinculante é uma interpretação que o Supremo deu à Constituição. Não é que ela vai divergir da Constituição. A súmula não é mais importante que a Constituição. Não tem coisa mais importante que o texto constitucional. Agora, quando eu dou o curso fiscal, e aí é interessante, eu brinco, né? Eu falo, olha, pessoal, 1 mais 1, no direito, não são 2. Pode ser 2. Tem 5 correntes a respeito. 1 mais 1 pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, você pega um artigo da Constituição, ele pode ter diversas interpretações. Então, o Supremo é o guardião máximo da Constituição e pode interpretar essa Constituição. Então, o Supremo pode, ao interpretar a Constituição, editar uma súmula vinculante sobre uma matéria da Constituição. Ela não conflita com a Constituição. Ela interpreta o texto constitucional. Tudo bem? Tá. Agora, e se a súmula... A sua pergunta, e se a súmula... Se alguém entender que a súmula conflita com a Constituição, existe o procedimento da revisão ou cancelamento da súmula. Tá? Que pode ser de ofício, ou seja, pelo Supremo, sem provocação nenhuma, ou aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, que estão no rol do 103, a gente vai ver lá na frente, esses podem pedir o cancelamento de uma súmula. Tá? Tudo bem? Ótimo. Bom, próxima classificação, quanto ao conteúdo.
E aí a gente pode ter a Constituição material e formal. Os países que adotam a concepção no aspecto material são aqueles que trazem as normas de estrutura, do Estado, independente de estarem ou não na Constituição. Já vamos explicar isso. Independente de estarem ou não na Constituição. Já a Constituição formal é aquela que identifica uma norma constitucional, desde que ela esteja dentro da Constituição. Desde que ela esteja dentro da Constituição. Bom, vou tentar explicar isso de uma maneira mais simples. Certamente vocês, mesmo quem não é do direito, sabe que a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro usa aquela ideia do Kelsen. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. A pirâmide do Kelsen. É aquela ideia que a estrutura, aqui no topo está a Constituição. E tudo que está abaixo dela, leis, medidas provisórias, decretos, são normas abaixo da Constituição, normas infraconstitucionais. Né? Então, notem. Países que adotam a concepção material de Constituição entendem que o que vale não é se a norma está aqui dentro ou está aqui embaixo. O que importa? O conteúdo da norma. Se aquela matéria, se aquele conteúdo traz uma parte de fundamental importância de estrutura do Estado, a norma tem status constitucional. Independentemente se está aqui embaixo ou aqui em cima. Então o que importa não é o lugar dela na pirâmide, não é a forma, e sim o seu conteúdo, e sim sua matéria. Já como o Brasil, e a gente vai fazer um asterisco aqui a respeito, mas já países que adotam a concepção formal, como é que identifica se uma norma tem status constitucional ou infraconstitucional? Olhando o lugar que ela tem na pirâmide. Está dentro do livrinho, a norma é constitucional. Não está, é infra. Não importa o conteúdo, importa o lugar onde ela está. Eu dou um exemplo. Quando você abre a Constituição, no artigo 242, parágrafo 2º, você toma um susto. Está escrito assim. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. É um colégio com crianças, professores, alunos. É um colégio que chama Pedro II. É um colégio esperto, maneiro, que fica lá no Rio de Janeiro. Um abraço aos cariocas. Não é um colégio estadual nem municipal. É um colégio federal. O que isso está fazendo na construção do país? Precisa estar lá? Não precisa, mas está. Então essa norma é formalmente constitucional. Então países que adotam a concepção formal diz que essa norma é constitucional, não infra, não abaixo da Constituição. Por quê? Porque ela está dentro do livrinho. Se o Brasil adotasse a concepção material, poderia dizer, não, essa norma não é de fundamental importância para o Estado brasileiro. Tá?
O Brasil sempre adotou a concepção formal. Embora isso devagar venha mudando, ao entender uma tese que a gente chama de bloco de constitucionalidade. De entender a Constituição não só o que está escrito ali, mas como um todo, um bloco só. Tá? Então, a concepção brasileira é formal, mas vem avançando devagar com a ideia de bloco de constitucionalidade para a ideia material. Mas hoje você pode cravar formal na sua prova, a não ser que tenha alguma alternativa falando, né, caminhando pelo bloco de constitucionalidade para material. Senão, a concepção tradicional é concepção formal. Tudo bem? Joia. Bom, existem... Vamos tratar dessa, vai. Mais uma classificação quanto à essência. Concursos mais difíceis podem perguntar essa. Quanto à essência. E aí nós temos a concepção normativa, nominativa e semântica. Normativa, nominativa e semântica. Bom, como eu tenho 2 minutos antes do nosso café, depois do café a gente vai dar essa classificação quanto essência, vai terminar o assunto classificação da Constituição e vai ver a classificação das normas constitucionais, principalmente a classificação quanto eficácia plena, contida e limitada. Tá? Vamos tomar nosso café então.